O que é saúde para você? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Rafa Brandão. Eu sou a Edma Alves, somos profissionais de educação física e esse é o Talk da Saúde. Um lugar para conversas que ampliam a sua visão sobre o que é saúde. De profissionais para todos os interessados em melhorar a sua saúde e de quem você atende. Aproveite esse episódio que foi feito com todo o nosso carinho. Mais um episódio desse Talk da Saúde, Edma Alves. Fala, Rafa Brandão, tudo bem com você? Ótimo, com você. Tudo bem também. Aproveitando aqui, pessoal, para os nossos recadinhos iniciais. A gente sempre pede aquela ajuda. Você é novo aqui, você tem uma maneira de ajudar o nosso trabalho de forma gratuita, que é seguindo a gente. Se você está nos vendo no YouTube, seguir e apertar a notificação. Se você está nos ouvindo no Spotify, seguir e avaliar o episódio com 5 estrelas. Assim você informa as plataformas que você está gostando do conteúdo e transborda para mais pessoas. E assim o nosso conteúdo chega para mais pessoas. Então, peço sempre essa ajuda. E se você quiser ver nossos episódios antigos, a maneira melhor é ir no nosso site, talkdasaude.com.br, que lá você vai achar todos os nossos 170 episódios de uma maneira organizada e bem fácil de achar. Lá você vai ver o link do YouTube e o link do Spotify, você vai poder ouvir ou ver como você preferir. Muito bom, Edma Alves. E o nosso site? Site, já falei, que eu esqueci de falar que no Instagram é a gente que responde. Então, se você quiser falar com a gente de forma direta, o melhor lugar é nosso Instagram. A Rafa, mais do que eu, vai responder, mas você vai ter uma resposta rápida. Se for rápida, eu vou responder. Se demorar, já sabe quem é. Por mais de uma semana fui eu, se for rápida. E hoje nosso assunto que vai ter várias dúvidas, hein, Edma? Porque esse assunto justamente calhou com a minha sobrinha nascendo recentemente. Então, ó, depois... Vamos de mentoria. Tô contra, então. Mentoria. Esse é um assunto muito importante, né, Edma? Na verdade, um assunto que tem muita importância, mas eu não sei se a população ligadas nisso. O que você acha? Eu acho que é pouco divulgado. Então, o nosso papel aqui de levar informação de qualidade para mais pessoas será atingido. Eu confesso que, fazendo a pesquisa para o episódio, descobri várias coisas que eu não sabia, então também vou ter várias perguntas. E, Rafa, mãe é desesperada, né? Mãe é uma coisa desesperada, principalmente de primeira viagem, então tem muita dúvida, tudo acha que ou o filho é bom demais, ou o filho é ruim demais, e tem aquele desespero da maternidade. Então a gente também vai fazer esse papel aqui, ajudar as mães aí. Legal, e hoje a gente vai falar sobre, especificamente, a importância da amamentação na fala do bebê. Para isso, a gente trouxe a nossa convidada, Flávia Puccini. Muito obrigada por você estar aqui no Toque da Saúde com a gente. Obrigada por disponibilizar todo esse conhecimento, que é muito. Quero ver como é que você vai conseguir resumir isso aí para a gente. Mas obrigada por você estar aqui. Por favor, quem não te conhece, se apresenta e fala pra gente como é que esse assunto é formado, como é essa especialização, na verdade, você escolheu fazer a fome. E por que falar desse assunto especificamente, a amamentação ou de bebês e o processo de fala? Rafa, Edma, muito obrigada pelo convite, estou super feliz. Eu acho que esse é um tema muito importante, é um assunto muito novo, teoricamente novo, né? Quando eu me formei há 15 anos atrás, pouco se falava sobre isso, então cresceu muito, graças a Deus, mas ainda, muita gente ainda não conhece o que um fonoaudiólogo pode fazer para auxiliar na amamentação. E agora acabou de acabar o Agosto Dourado, que é um mês que todo mundo tem atenção para incentivar o aleitamento materno devido à sua importância. E quando eu decidi fazer fono, na verdade, eu era muito decidida do que eu queria fazer. Pensei em fazer relações internacionais e fono. Ou seja, até hoje eu não sei que relações internacionais faz direito. E eu tenho uma tia que é fono também, eu vi ela atendendo uma pacientinha bebê, e eu peguei e falei assim, é isso que eu quero fazer, eu quero ser isso. Então, quando eu entrei na fonoaudiologia, já foi pensando em atender os bebês. E eu sempre fui muito curiosa, muito, muito curiosa. E durante o final da minha graduação, eu já fazia muito estágio, já fazia atendimento com supervisão de bebês, e eu ficava instigada, porque eu falava, gente, o que eu estudo, o que eu vejo na literatura, não é o que eu vejo na boquinha do bebê, né? Não é o que eu sinto que ele faz para poder sugar, para retirar o leite da mama. E daí, isso me moveu a fazer o meu mestrado
que foi estudar a movimentação da língua dos bebês durante a sucção, para entender como que o bebê retira o leite da mama. E isso foi muito legal, esse estudo, porque ele quebrou paradigmas na literatura, porque a gente achava que o bebê mamava areola, que o importante era a pega, e hoje a gente desconstruiu tudo isso. E quando a gente entende realmente a fisiologia da sucção, a gente consegue pegar e entender como que o bebê retira o leite da mama e o que ele realmente está fazendo de errado, para a gente corrigir. Eu falo, o aleitamento materno, ele cresceu muito com as campanhas de aleitamento materno, mas ele está estagnado há muitos anos também. Então, ele cresceu e parou. Então, eu falo, gente, a gente tem que ter planos novos. E quem vai corrigir a sucção do bebê é o fonoaudiólogo. Então, entender o que a musculatura está fazendo de errado é extremamente importante. E depois, com o tempo, veio a lei do teste da linguinha, que todos os bebês tinham que passar pela avaliação do frênulo lingual, que isso pode impactar na amamentação. E quando você entende todo esse processo de fisiologia e o que esse frênulo lingual impacta, a gente consegue compreender muito bem o que ele vai impactar na amamentação, e não só na amamentação, no desenvolvimento, no refinamento dos movimentos dessa língua, que vai impactar depois na amamentação, na alimentação e na sala. E isso impacta para o resto da vida. Hoje, os novos estudos de frênulo lingual mostram que ele atrapalha até o sono, depois na vida idosa, disfagia, que a pessoa engasgar muito fácil, ronque a apneia. Então, a gente sabe que eles têm uma relação gigante com muita coisa. E são assuntos que a gente não falava há um tempo atrás. Que eu tô olhando, sim. Eu acho que a fono tem muito paralelo com a educação física, você não acha, Rafa? Que eu acho assim que ela tinha um mercado de atuação restrito e nos últimos anos se ampliou muito as possibilidades da fono. Assim, vendo de fora, hoje o fono pode trabalhar em várias frentes. Eu tô vendo certo o mercado, Flávia? Na verdade, a fonoaudiologia cresceu, sim, bastante. Mas é que antes, a fono também trabalhava com tudo isso. Mas todo mundo pensava em fonoaudiologia, pensava em gagueira, pensava em uma coisa muito específica, porque quem não consegue falar aí já é muito mais velho. Então, hoje, por exemplo, quem que falava de atendimento de fonoaudiólogo para bebês? Ninguém falava sobre isso, ninguém falava sobre empresa. Então, eu acho que esse mundo digital favoreceu também muito a divulgação do trabalho e as pessoas entenderem que a fonoaudiologia podia fazer também mais do que se acreditava, mas também a profissão ela ganhou mais espaço, sim, isso aconteceu, sim. Legal. Como você mesmo falou, é muito comum, eu não sou mãe, então é muito comum a gente ver as campanhas falando da importância da amamentação, do aleitamento, no aspecto nutricional, né? Da importância, principalmente nos primeiros 6 meses para a mãe, e pouco se fala para essa questão mecânica futura, da relação para o futuro, e até mesmo no ato da alimentação, né? Eu acho que acontecia também uma romantização, assim, tipo, vai ser um momento mágico, eu vou pegar meu filho, vou botar no meu peito. E a realidade, assim, eu tenho amigas que têm muitos traumas, falam na alimentação, ela fala, meu Deus, pelo amor de Deus, assim, doía muito. Todas as minhas amigas são mães, então eu tenho relatos muito positivos e muito negativos da alimentação, né? Então eu queria que você explicasse essa parte que é menos falada pra gente, da parte nutricional. É bem explicada a importância. O que a gente tem de maiores problemas para quem tem umas experiências negativas com a sucção e a relação com o futuro, com o próximo passo, né? Com a mastigação e depois com a linguagem. Se pudesse começar a falar. Tá, então assim, a amamentação, ela é importante, ela é muito importante. E toda vez que a gente vê campanhas de amamentação, dificilmente, agora as campanhas de amamentação têm mudado o apelo para trazer uma rede de apoio junto. Mas há pouco tempo atrás, era só quem ama, amamenta. Amamentar é um ato de amor. Se você não amamentar, o seu filho vai virar um ET, tipo assim. Então, mudou muito isso. Por quê? Porque amamentar é difícil. A gente via nas propagandas e achava que amamentar era instintivo, era natural, era uma coisa que o bebê nasce realmente e simplesmente acontece. Não, amamentar é reflexo, mas assim, ela não vai acontecer naturalmente. Então,
é necessário muita ajuda, muito manejo, entender dessa fisiologia da sucção, entender tudo que está envolvido na amamentação. E quando a gente não entende, o que acontece? Algumas conseguem, outras não. E daí, se a amamentação ela está difícil, ela é muito desprazerosa para a mulher. Porque é uma dor que, assim, transcende a dor física do peito, do bebê tá machucando o mamilo, ela vai para a alma. Porque você quer amamentar, você quer naquele momento ali. Tem algumas mães que não querem amamentar, mas é a minoria. Então, é uma dor que dói muito além. Então, o trauma de não conseguir amamentar, de querer e não conseguir, de sentir muita dor, de se sentir impotente, desse leite ir diminuindo, é muito pesado para a mulher. Só que, hoje em dia, elas não precisam sentir isso. Então, por exemplo, vários pacientes que eu pego e que eles vêm e relatam para mim: ai, Flávia, eu não consegui amamentar. Eu não consegui amamentar por N motivo, meu leite secou, meu leite era fraco, que não existe isso. Meu leite era fraco, meu leite era isso, eu tive dificuldade, ele perdeu peso, eu tive que entrar com complementação e desmamou. O que acontece? O bebê não tá sugando direito. Então, amamentar não é pra doer. Então, ficava uma cultura de que tinha que calejar, de que era normal doer por um tempo. É mentira, não é normal doer. Se tá doendo, é porque o bebê está machucando. É porque o movimento que ele está fazendo para a sucção está errado. Então, hoje a gente sabe o potencial e consegue cuidar disso para fazer uma amamentação ser deliciosa, igual essas suas outras amigas. Porque amamentar, quando flui, quando acontece direito, ela é maravilhosa, ela não dói, ela é gostosa, o bebê não quer mamar o tempo inteiro, então ele tem os ciclos de mamada, o tempo de mamada, os intervalos para dormir. Quando o bebê tá mamando errado, ele quer mamar o tempo inteiro, ele chora a madrugada inteira, ele não dorme bem à noite, então vai virando uma bola de neve. Então, tem duas coisas que o leite materno, ele é extremamente importante. Primeiro, porque quando o leite materno, ele entra em contato com o estômago, com o intestino do bebê, ele tá trazendo tudo que tem nessa mãe. E de nutrientes e de bactérias, de anticorpos e tudo. O leite, ele vai se moldando. Na ponta do mamilo, a mãe tem neurotransmissores que vão identificar pela saliva do bebê o que esse bebê tá precisando. Então, quando o bebê ele fica doente, o leite fica até mais escuro, fica mais amarelado, porque fica cheio de anticorpos. E tudo que essa mãe come, ela vai passando para esse bebê. E o intestino, hoje, a gente considera o segundo cérebro. Ele vai determinar muita coisa nesse desenvolvimento dessa criança, desse adulto, pro resto da vida. E o tipo de bactéria que tem nesse intestino vai fazer toda a diferença. E o leite materno vai fazer toda a diferença nesse tipo de bactéria. E daí, isso vai impactar depois na introdução alimentar, na alimentação, no bem-estar desse bebê. Porque quando a gente vai falar de uma alimentação, a gente já envolve vários outros aspectos. Então, a gente fala muito dos sinais de prontidão, ótimo. Que ele tem que estar sentadinho, pode estar com apoio, ele tem que estar levando mãozinha na boca. Isso são sinais motores. Mas agora, e essa boca? Ela se desenvolveu porque quando o bebezinho nasce, a boquinha do bebê é muito pequenininha, não é? O queixinho dele é pequenininho. Por quê? Porque essa língua, ela não sabe se movimentar sozinha. É tudo reflexo, é instintivo. E ela precisa do apoio da mandíbula para se movimentar. Então, ele vai, no que ele fizer de movimento, vai ser reflexo. Ele não vai fazer Ele vai começar a explorar os movimentos da linguinha. Então, na fase oral, começa por volta dos 3 meses, que é onde o bebê tem muito prazer nessa boquinha. Ele começa a levar tudo na boquinha. É onde ele vai começar a descobrir que ele consegue movimentar a linguinha sem a mandíbula. Então, ele consegue ir para um lado, para um outro, ir para fora. E começa a ter esse controle voluntário. Isso tudo, ele vai começar a descobrir sonzinhos novos, que é muito importante para o desenvolvimento da fala. E ele vai começar a controlar o movimento dessa língua, que vai ser extremamente importante para a introdução alimentar. E daí, na introdução alimentar, se o bebê ele não tem esse controle para contrair a bochecha para trazer o alimento, lateralizar a linguinha para jogar o alimento de um lado para o outro, centralizar e engolir, ele fica com o alimento parado na boca, ele não tem prazer. Daí o que ele vai fazer?
protruir a linguinha para tirar esse alimento da boca. Muitas vezes ele vai ter muito gag, que é aquele reflexo de vômito, ou catenância. E muitas vezes o bebê não quer evoluir com um tipo de textura alimentar. Então, vai impactando em vários problemas. E como essa criança que não vai explorando a movimentação da linguinha, ele vai ficando pobre de sonzinhos. Então, ele vai para o balbucio, mas o balbucio não evolui para a palavrinha. Então, a falta do desenvolvimento dessa boquinha, do refinamento dessa musculatura, está muito ligada com problemas na alimentação e problemas na fala também. Inclusive, o atraso de fala, não só trocas na fala. Caraca, que interessante isso, né? Mas o ideal Leve, né? a gente tem uma grande complexidade ao longo, né, das coisas. É interessante no desenvolvimento. Mas, Rafa, me deu uma dúvida. Você quer falar alguma coisa? Eu posso falar, mas perguntar. Quando o bebê precisa entrar com complementos e coisas artificiais, como mamadeira, eu acho que ainda existe. Essa sucção, mecanicamente, ela não é similar? Ou qual a diferença nesse sentido da sucção para o peito ou para esses artifícios artificiais? Bom, o que acontece? O bebê, quando ele tem dificuldade no peito, ele tá fazendo o movimento errado. Daí você vai e dá uma mamadeira para ele. Só que na mamadeira, se ele fizer o movimento errado, Vai sair. vai ler. E daí você está dando um reforço positivo para o movimento errado. Quanto mais ele entender que aquele movimento sai leite, mais ele vai tentar reproduzir esse movimento errado no peito. Então, por isso que ocorre muito o desmame, né? Então, assim, o bebê, muitos bebês que mamam corretamente, dificilmente eles vão ter um desmame. Mas os bebês que mamam de forma errada e que, tipo assim, não está conseguindo sugar com eficiência, diminuiu a produção de leite da mãe. Se diminuiu a produção de leite da mãe, já é um sinal que a sucção não está eficiente, que ele está com alguma dificuldade nessa boquinha. E daí, quando o bebê tem uma dificuldade, a gente insere um utensílio que vai trazer uma recompensa fácil para o movimento errado, ele vai tentar reproduzir esse movimento errado no peito também. Então, a gente acha que é só mamadeira, mas não. A gente tem o copinho, porque o copinho, muitas vezes, quando o bebê acostuma no copinho, ele chega no peito da mãe, ele não quer sugar, ele quer sorver. Tem a sonda com a translactação, que é um padrão muito bom, que o bebê mama com a complementação que ele precisa, mas pelo peito. Mas ela, além de não ser fácil, porque o bebê precisa estar sugando, e se ele tiver alguma dificuldade, isso pode ser um empecilho, ela dá um fluxo muito maior, ele pode fazer essa confusão de fluxo. Então, cada caso é um caso. Então, eu falo assim, a gente tem que sempre avaliar individualmente e ver o que essa dupla está precisando para a gente, se precisar complementar, fazer de uma forma segura que não vai correr menos risco de gerar um desmame. Quando você tá falando, tá passando um clima na minha cabeça, porque eu sou formada em técnica de enfermagem. E eu trabalhei durante 2 anos e meio em maternidade. E a primeira coisa que fazia quando ele nascia, ia pra mãe, quando ia pros cuidados, é dar o complemento no potinho. E assim, eu cansei de ver quantas vezes que ele já dava o complemento, o médico já prescrevia o complemento, sem nem avaliar, sem nem tentar, sem nem ter alguém para instruir. Então, antes de eu entrar nessa questão, eu quero aprofundar um pouquinho mais desses sinais, existe hoje a fono faz parte da equipe médica, por exemplo, o Sistema Único de Saúde dentro do hospital. Então, não lembro se teve isso. Agora faz, sim, parte da equipe, mas não são todos os hospitais que têm, mas deveria, né? E mesmo assim, por exemplo, eu já vivi isso. O filhinho da minha amiga nasceu, eu estava no hospital com ela, e eu pedi pra fono fazer o teste da linguinha, e a fono falou, não, eu não posso, eu só posso fazer o da orelhinha, quem vai fazer o da linguinha vai ser o médico. Então, tem essas limitações também. E eu fui professora na PUC Campinas, e de neopediatria. E lá, uma dificuldade que eu tinha de ensinar para as alunas como atuar com bebês em amamentação, na maternidade, na UTI, era de elas não poderem manipular esse bebê.
E muitas fonoaudiólogas que estavam inseridas lá dentro, elas tinham uma abordagem não de reabilitação, mas de habilitar esse bebê a se alimentar. Então, o foco é diferente, porque se você precisar reabilitar essa boca, você vai reorganizar essa musculatura para ela funcionar corretamente. Se você vai habilitar, você vai ficar treinando a função. Então, os dois são importantes, mas eu sempre faço a reabilitação e termino com a função. Interessante. Que bom que tá pelo menos começando, né? Você falou pra mim, né, nesse primeiro momento aí do Topo da Saúde, eu já tô, meu Deus, necessário, pra ontem, todo mundo. Mas, claro, você falou alguma coisa, deu uma falinha aí da importância, né, de você observar os sinais. Você poderia aprofundar um pouquinho mais? Quais os sinais dessa mãe tem que ficar atenta para reconhecer se a sucção desse neném tá certo, tá normal ou já tá fugindo desse padrão de normalidade? Um sinal que é muito comum e muito importante, que eu falo que é o melhor sinal, é a dor. Porque quando dói, a mãe não aguenta, ela pede socorro. Mas tem bebês que não mamam bem e não machucam. E daí esse é um problema, porque você pegar e falar que você tem algum problema num bebê que não machuca e falar que ele não tá mamando bem, é muito mais difícil para essa mãe compreender e aceitar o tratamento, né? Mas a dor, ela é um problema de amamentação. Amamentar, as mães têm que parar de normalizar a dor. Fissuras na mama, não é normal, não vai calejar depois. Então, se tá fissurando, é que tem coisa errada. Aplicação de laser, porque hoje em dia tem o tratamento de laser. E muitas mães ficam lá insistindo, aplicam 10, 20 sessões de laser e não resolve. O laser, ele acelera muito a cicatrização. Se não tá cicatrizando, ou tá sendo muito lento, é porque o bebê continua machucando. Bebê que faz mamadas muito rápidas ou muito longas. A livre demanda, geralmente o bebê, naturalmente, ele vai se encaixando em intervalos de 2h30, 3 horas. Antes disso, o leite materno não deu tempo de ser digerido na barriguinha. Então, se ele quer mamar de hora em hora, de meia em meia hora, de 1h30, 1h30, é porque ele não está tendo a quantidade de leite suficiente para ele conseguir fazer o ciclozinho do sono que ele precisa para se desenvolver. Então, essa livre demanda, quando ela está muito desregulada, ele não está se encaixando naturalmente, isso é um sinal também. Um bebê que não ganha peso é um sinal de que essa sucção pode não estar boa. A mãe que teve bastante leite na pojadura, na descida do leite, e daí depois o leite foi diminuindo e secando, é um sinal de que esse bebê não está sugando corretamente, porque a gente tem 3 fases da lactação. O colostro, que é quando a mulher está gestante, ela vai produzindo o colostro e fica prontinho para quando o bebê nascer. A pojadora, que quando o corpo entende que esse bebê nasceu e que tem que alimentar ele para fora e não mais dentro da barriga, desce o leite. E depois, esses 2 que eu falei, eles são de controles endócrinos, então é hormonal. A mulher vai ter leite, não vai, se ela tiver capacidade de produzir leite, ela vai ter leite. Agora, a terceira fase depende da sucção efetiva do bebê. Se o bebê não sugar com eficiência, o corpo entende, tá sobrando, deixa eu falar com essa produção, por quê? Porque o leite é vivo. Se ele ficar parado no peito, ele vira uma infecção ou uma inflamação e vai dar mastite e dar um monte de problemas para essa mãe. Então, o corpo, muito sabiamente, ele vai tentando diminuir essa produção de leite para não criar um problema maior. Bom, chegou o momento da gente introduzir alimentos na vida do bebê. É um momento que a mãe ganha um pouquinho mais de dependência, consegue administrar de mais tempo, não fica tão dependente dessa relação da alimentação do bebê com ela. E aí a gente vai começar a estimular outros movimentos, outras mecânicas na boquinha e no rosto desse bebê, em geral. Tem alguma regra mais geral para fazer essa introdução alimentar? Antigamente era muito comum você ver papinha. Hoje em dia você tem uma linha que incentiva os alimentos cozidos mais para o natural, mais durinhos, né? Não tão papinhas, não amassar, né? Tem bastante vídeo fofo do bebê comendo brócolis, comendo coisas no formato in natura do alimento, né? Como você vê essa introdução e a importância nessa questão mecânica? Tá, a introdução alimentar eu acho que é
fundamental, ela é um dos momentos mais importantes para a alimentação do bebê, porque a mãe precisa começar certo. Porque se começa errado, muitas vezes a gente evolui por uma recusa de seletividade alimentar. Um bebê com experiências não boas que vão estimular essa alimentação. Então, hoje em dia a gente fala muito, tem que começar com BLW, que são os pedaços. Ai, não, tem que ser amassado. Tem gente que ainda não, tem que ser papinha. Hoje a minoria fala de papinha, fala muito de comida pouco amassada ou em pedaço. O que eu sugiro, né? Cada bebê é único. Então, a gente tem que identificar o que esse bebê tá pronto. Porque não tem uma regra, cada bebê vai estar pronto em um momento diferente. E o importante não é como começar. A gente precisa começar de um jeito que ele vai se sentir seguro, que ele vai ganhar confiança nessa boquinha, mas a gente precisa evoluir rapidamente. Então, eu tive que começar com amassadinho, muito amassado, mas eu vou cada vez amassando menos e ele tá indo super bem. Perfeito. Não, ele tá pouco amassado porque não pode dar muito amassado, tem que ser pouco amassado. E o bebê fica acumulando comida na boca, não quer comer muito, começa a ficar irritado com a comida. Isso é péssimo pro bebê. Então, eu preciso criar boas experiências para ele ganhar confiança com a boquinha dele e conseguindo ganhar confiança nos movimentos dessa boquinha para ele ir evoluindo com a textura. Um método que eu gosto muito é o participativo, que você usa do alimento amassadinho e a mãe oferece na colherzinha, mas você também dá um pedaço pro bebê. Então, ele pode ir explorando o alimento, explorando o pedaço. Esse bebê ele não sabe lidar com o pedaço ainda. Então, deixa esse pedaço mais duro para não soltar pedaço. A gente vai usar ele de mordedor para estimulando o bebê com o alimento mesmo a explorar os movimentos da boquinha. Agora, tem um erro que é muito comum que as mães fazem na introdução alimentar, que geralmente é o que mais dá problema de alimentação. Que é o quê? Pegar a colherzinha, distrair o bebê, na hora que o bebê abre a boca, enfia a colher, puxa pra cima e deixa a comida lá. Isso é clássico. Então, todos os bebês que chegam com dificuldades na alimentação depois, geralmente as mães fazem isso, as mães. A distração que você diz é tipo acessórios eletrônicos ou o famoso aviãozinho? Não, até o aviãozinho. Às vezes a criança tá rindo, enfia a comida. Às vezes a criança abre a boca porque ela nem sabe o que vai esperar. Às vezes faz uma palhaçada, a criança abre a boquinha e ri, distrai com outra coisinha e abre a boquinha e enfia a comidinha na boca. Então, é como se a criança não soubesse que tá comendo, é isso? Ele não tá, tipo assim, imagina você abrir a boca e entrar uma comida na sua boca. Eu vou te falando agora, eu senti. Então, uma dica que é muito importante para as mães aí vou até pegar um negocinho que tem aqui pra fingir que é uma colher. Porque as mães fazem assim, vem aqui e joga comida na boca. Daí a criança tenta tirar, não sabe o que fazer com aquilo. Então, a comidinha chega em pouco volume, se a criança ainda não sabe o que ela tá comendo, se ela tá começando principalmente, para na frente da boquinha e você dá um modelo pra criança, pra ela abrir o bocão. E ela decide abrir a boca, tirar o alimento da colherzinha e engolir. Porque quando ela faz isso, ela se organiza neuromuscularmente pro que tá chegando, o tipo de movimento que ela vai ter que fazer, onde que tá, em que lugar da boquinha que tá. Então, favorece muito a introdução alimentar. Nossa, legal mesmo esse jeito. Sofrer para evacuar é algo que pode afetar significativamente a sua qualidade de vida. Mas não se preocupe, estamos aqui para apresentar uma solução simples e eficaz. O cocócoras. Trata-se de um banco de madeira maciça, especialmente desenvolvido para apoiar os pés na hora da evacuação, promovendo a posição correta para que você possa fazer o cocô de maneira mais confortável e eficiente. Com os pés apoiados no cocócoras, você simula a posição de cócoras, a mais saudável para a sua evacuação. Além de ser feito com material de qualidade, o cocócoras tem um corte que permite que ele se encaixe perfeitamente no vaso sanitário, sem ocupar espaço desnecessário no seu banheiro. Isso significa que você pode cuidar da sua saúde intestinal sem precisar abrir mão do conforto e da praticidade. Adquirir o cocócoras é fácil. Basta você acessar a página do Instagram @cocócoras e fazer o seu pedido. E se você é ouvinte do Toque da Saúde, nós temos uma ótima notícia. Ao mencionar o cupom
Toque da Saúde e tudo junto, você receberá um desconto exclusivo de 8% na sua compra. Não deixe que a dificuldade de evacuar afete a sua qualidade de vida. Adquira agora mesmo seu cocócoras e desfrute de uma evacuação mais confortável e saudável. E agora, passando dessa fase, ô Flávia, chegamos nas primeiras falas, né? A primeira pergunta é, existe uma janela ótima de idade para as primeiras palavras? Já até tantos meses a criança tem que começar a falar, ou não? Porque eu já ouvi algumas pessoas falando sobre isso. Pessoas falando, por exemplo, que tem que ficar atenta ao limite, né? Se não falou de determinada idade aí que você conhece, existe mesmo? Qual é essa janela? Quando é que essa mãe tem que começar a se preocupar se essa criança for falando ou não? Tá, então, quando é bebezinho, com 6 meses, a gente já espera que esse bebê esteja balbuciando, fazendo muitos sons, explorando essa boquinha. E daí, ele vai começar a reproduzir sílabas, mamá, babá, blá, 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 blá. E daí, até 1 aninho, ele precisa estar fazendo o quê? Conseguindo controlar esse balbucio e transformando em palavra. Então, olha só, o bebê começa mamá, ele não tá falando mamãe. Isso ia falar, essa fase, todo mundo jura que falou mamãe e papai. Exatamente, mas quando a mãe fala assim, falou mamãe, daí ele, mamã, tá me chamando, e ela corresponde ao bebê, ele vai falar assim, opa, toda vez que eu faço esse som, ela acha que é mamãe. Daí ele vai começar a ter intenção. Ele vai pegar e começar a falar mamã pra chamar ela. E daí ele vai controlando esses movimentos, e daí ele vai pro mamã até chegar no mamãe. Mas vai em intenção. Então, essa alucinação que a gente brinca da mãe, do pai, de dar significado que o bebê tá falando, é daí que desenvolve a fala. Então, ela é extremamente importante. Então, a gente espera que com 1 aninho esteja saindo as primeiras palavrinhas. Então, mamã, papá, bobó, uau, pode ser errado. É muito simples, geralmente são sílabas repetidas, mas ele tem que estar usando já dessas palavrinhas para se comunicar. Ele tem que ter a intenção comunicativa e falar e conseguir controlar essa articulação desses sonzinhos, por mais simples que seja. E isso daí é muito clássico, né? Porque os pais chegam no consultório, meu filho tem 2 anos, não fala nada, mas o médico falou que cada um tem seu tempo, não sei quem falou que cada um tem seu tempo. Eu fiz até um e-book, que é um guia para os pais, para eles entenderem sobre esse desenvolvimento da boquinha da criança e entenderem o que esperar em cada momento e como estimular. É isso que eu ia perguntar. Existe uma tabela? Eu ia perguntar, porque, né? Como é que grava isso tudo? Porque a gente tem os marcos do desenvolvimento. Então, por exemplo, com 1 ano e meio, eu espero que essa criança esteja falando de 30 a 50 palavrinhas. Então, mesmo que cada um tenha seu tempo, ela precisa ter adquirido isso, que faz parte desse desenvolvimento. Então, por exemplo, uma criança que chega de 1 ano e meio e não tá falando absolutamente nada, não tá normal. Não é cada um tem seu tempo, ela está com uma dificuldade. Porque a criança, ela quer se comunicar, ela quer interagir, ela precisa se comunicar com esse mundo. E daí as crianças começam até a ficar irritadas porque não conseguem se comunicar. Mas ela já pensa tudo que ela precisa, mas ela não se comunica. Então, é muito importante a gente entender que os marcos do desenvolvimento, eles são guias para a gente poder saber se essa criança está indo por um desenvolvimento normal ou se ela está precisando de ajuda. Então, ele demorou um pouquinho para começar a falar, foi devagarzinho, mas ele está com 1 ano e meio, e ontem ele estava falando 20 palavrinhas e agora já aprendeu mais novas. Então, tudo bem, ele está desenvolvendo. Mas não, olha, com 1 ano e meio ele fala 5 palavrinhas, mamãe, papai, babó, que é o que eu esperava para 1 ano, daí tá muito diferente. E com 2 anos, a gente já espera que essa criança esteja com vocabulário de 150, 200 palavrinhas mais ou menos. E montando frases de até 4 palavrinhas. Frases simples. Então, mamãe, abre porta, não quer isso. Pode ser bem simples, mas ele tem que estar montando essas frases. E isso é extremamente importante porque a criança vai precisar se comunicar. Cada vez mais ela vai ser exigida disso. E daí, geralmente, é uma idade que a criança entra na escolinha. Como
é que ela vai entrar na escolinha e não conseguir contar para os pais alguma coisa que aconteceu? Então, é muito importante que ela consiga se comunicar. E essas tabelinhas que a gente tem, tanto de aquisição de fala, quanto de aquisição dos sons da fala, é muito importante. Por quê? Porque até 4 anos e meio, essa criança tem que estar falando tudo perfeitamente. Claro, mas cada um tem seu tempo, mas 4 anos e meio tem que estar falando tudo. A gente tem o tempo de cada um dentro dos limites. Por quê? Porque com 4 anos e meio, 5 aninhos, essa criança vai começar a pré-alfabetização. E daí ela vai começar a reproduzir na escrita, nos sonzinhos que ela está aprendendo, o que ela fala. Porque tem muito apoio verbal. Então, se ela fala errado, ela vai aprender a escrever errado também. Então, é super importante a gente respeitar esses marcos e a gente ver as crianças que não conseguem se comunicar, elas vão ficando irritadas, elas ficam agressivas, elas ficam chiliquentas. Por quê? Porque, cara, eu tô tentando falar, ninguém me entende. E na cabeça da criança tá muito claro que ela tá conseguindo falar, né? Nesse e-book que você falou, Flávia, primeiro, quem quiser o e-book, entre em contato com você pelo Instagram, é isso? Isso, tem no link da bio do Instagram, tem um e-book lá, e esse e-book tá assim, é uma aula para os pais, para ele tá muito simples, para eles conseguirem entender de maneira muito clara esse desenvolvimento e várias atividades. Porque Perguntar se o pai pode fazer alguma coisa ou ele já tem que correr para fora. pode fazer. Porque geralmente os pais, eles veem alguma coisa. Por exemplo, esse copo. Nossa, que copo lindo, é um copo branco, ele é grande. É muita informação para uma criança pequena. Então, quando a gente vai estimular a fala, por exemplo, branco não é uma palavra de comunicação. Então, eu teria que fazer o quê? Copo, água. Então, eu dou várias dicas lá de trazer o utensílio perto da boquinha para a criança ver como que fala, porque o bebê tem os neurônios espelhos, que ele tenta imitar tudo. Quando for para estimular a fala, usar diminutivo, usar muita repetição, usar palavras de ação. Então, assim, tem muita dica para os pais conseguirem fazer em casa. E daí, você tá fazendo tudo isso e a criança não sai do lugar, daí é o momento de alerta, daí você tem que levar um profissional. Já imaginei o pai falando no diminutivo e com uma vozinha. Olha o copinho. Olha esse barulho. Não julgo porque talvez seria uma dessas, mas tudo bem. E a profissão, né, em geral, também ajuda no diagnóstico de algumas diagnósticos de divergências, neurodivergências. E eu queria saber se esses 3 passos que a gente falou até agora, a sucção, a alimentação, né, a mastigação e esse iniciar das palavras, pode ajudar a gente a ter pistas também nesse diagnóstico de alguma criança neurotípica. E se sim, quais as diferenças principais que a gente pode começar a observar esse comportamento nesses... Vamos ficar nesses 3 passos, porque senão também a gente se estende demais. Por favor, se você puder ajudar a gente. A gente consegue, então, tem vários estudos, por exemplo, que mostram crianças com autismo, que muita gente, esses estudos, eles falam do diagnóstico desde a amamentação, que um bebê que ele não amamenta tendo contato visual, que ele interage bem menos, da alimentação. As crianças neurotípicas, né, geralmente elas têm muito mais dificuldade na alimentação, porque tem uma questão sensorial também que envolve isso e que pode estar alterada. Então, muitos casos de autismo, que eu tô falando do autismo porque o autismo tá super em alta, né? As crianças têm uma aversão sensorial à alimentação e dificulta muito a alimentação. E não só a alimentação, mas a regulação da criança como um todo. E uma criança que não fala nada, mas ela interage e ela tem a intenção comunicativa, a gente considera como um atraso de fala. Agora, uma criança que ela não fala nada, ela não interage, ela não te olha, você não é interessante para ela desvia o foco, ela fica fazendo movimentos repetitivos, brinquedos isolados, sozinha. Então, isso, ela não se aflige muito com as emoções dos outros. Então,
isso já vai chamando atenção, porque a criança, ela quer o outro, ela busca o outro, ela aprende com o outro, ela quer ficar olhando para o outro para poder repetir, para poder imitar. Então, isso já vai também trazendo um diagnóstico. A gente também tem, não chega a ser nesse ponto, né? Mas os transtornos motores, que é quando a criança não consegue articular o sonzinho da fala. Então, ela tem a intenção comunicativa, mas ela não consegue articular o som para reproduzir o som. Então, também é um outro problema que a gente consegue identificar muito. Eu gosto muito de falar que a gente faz uma avaliação terapêutica. Porque, por exemplo, é muito delicado você pegar, ainda mais depois da pandemia, que muitas crianças ficaram com muito excesso de tela, ficaram com pouca interação social, com poucas pessoas ali ajudando, estimulando, se envolvendo. Então, as crianças, elas começaram a ter comportamentos de crianças neurotípicas. E o que a gente tem que fazer? Quando a gente vai fazer uma avaliação diagnóstica, alguma coisa está errada, vamos dar para essa criança todas as ferramentas que ela precisa, que ela pode não ter tido, e vamos ver como ela responde. Se ela responder, a gente elimina qualquer diagnóstico. Se ela não responder, daí a gente tem que buscar um caminho de diagnóstico para ela. Às vezes só falta estímulo, né? Às vezes só falta estímulo. Em muitos casos. Eu acho que, assim, o mundo de hoje em dia, os pais trabalham muito, correm muito. Daí você chega em casa, você tá cansada, a criança fica muito tempo ou com a babá, ou na escola, acaba tendo pouco tempo de interação. E os pais acabam não conseguindo ter muito tempo de qualidade com essa criança. Não precisa nem ser tanto tempo, muito tempo que tá junto, tá ali realmente. Porque geralmente tá cansado, tem pra ver no celular ainda, liga a televisão. Então, a gente tem muito disso também, né? Então, a gente consegue orientar bastante, estimular bastante essa criança, orientar essas famílias em qual conseguir esse vínculo, conseguir esse contato. Então, muitas vezes, é falta disso mesmo, não tem algum diagnóstico por trás. Claro, você tá aqui no Top da Saúde e vai estrear um quadro novo. Meus Deus, que é volta dos ouvintes. Não só uma pausa, a gente sempre vai divulgar o episódio, vai perguntar se as pessoas têm algumas dúvidas e a gente vai trazer aquele foto especialista. Então, vou inaugurar esse quadro, tá? E a primeira pergunta do nosso ouvinte, nós vamos fazer 3. Uma você já deu uma palhinha, tá? Mas aí vamos voltar, porque essa pessoa tá esperando a resposta clara, tá bom? Mas na primeira pergunta sobre o famoso, popularmente falando, treino. Você já disse treino lingual, né? Esse treino, vou falar treino porque é o mais conhecido por opções livres. Esse treino com o atraso na fala, isso realmente acontece? Quando é que isso daí vira problema ou não há problema? Tem que fazer cirurgia, não tem que fazer cirurgia? Como lidar com isso? O freno lingual popularmente é conhecido como freio lingual, língua presa. É que o frênulo a gente fala quando é uma membrana menorzinha. E como é menorzinha, a gente usa o frênulo. Mas é o popularmente conhecido como freio mesmo. Ele prejudica muito. Por quê? Porque ele limita a movimentação da linguinha. Tanto que... E a gente tem muita divergência de diagnósticos e da hora certa de fazer a intervenção. Eu até criei um curso que chama Teste da Linguinha, muito além do protocolo, que vai ser lançado hoje até. A abertura das inscrições, que é para profissionais da saúde, querem entender mais. E por que ele é muito além do protocolo? Porque desde que o teste da linguinha virou lei, a gente pensa muito só voltado para a amamentação. Mas essa língua, ela vai ser usada para o resto da vida. Então, uma língua presa, ela vai prejudicar na respiração. Então, uma criança com língua presa, que a língua fica com postura baixa, ela vai se desenvolver de boquinha aberta e vai favorecer uma respiração oral. Uma respiração oral, a gente sabe do impacto que isso vai ter para a vida dessa criança. E vai impactar depois até no sono, em tudo. Então, a linguinha, quando ela está presa, ela não refina o movimento. Então, tem uma língua presa. Está presa, mas não está prejudicando a amamentação. Mas não vai prejudicar depois. Porque quando esse bebê começa a fase oral, que ele vai começar a descobrir que ele consegue movimentar essa linguinha, ele vai estar com essa língua com movimento restrito.
Então, ele não vai ter o refinamento da musculatura. Só que depois, quando a gente vai tratar quando essa criança é maior, primeiro que o procedimento, ele é muito mais invasivo. Muitas vezes a gente tem que fazer com sedação no hospital. Às vezes até entuba a criança para poder cortar uma linguinha presa. E muitas vezes, por exemplo, uma criança de 4 anos. Muitas vezes a gente tem que fazer um tempão de terapia antes. Criança de 2 anos, 4 anos. Às vezes você faz 6 meses de terapia antes para preparar essa boca para a cirurgia. Então, esse curso foi para ensinar os profissionais da saúde a desenvolverem um raciocínio clínico sobre o desenvolvimento da boca, o impacto do freno lingual em cada função que essa boca vai exercer para o resto da vida, e entender também que, assim, esse bebê tá amamentando, vamos cortar essa linguinha e resolve? Não, porque uma compensação muscular ali que ele estava fazendo para ele conseguir mamar. E não quer dizer que ele vai conseguir tirar todas essas compensações musculares como se fosse uma mágica. Ele vai precisar de reabilitação. Muitas vezes a gente precisa de um pré-operatório para liberar a tensão dessa linguinha para a gente conseguir cortar o freno ou sem ser tão invasivo e machucar tanto o músculo. Então, assim, hoje em dia tem muita divergência nesse assunto porque as pessoas aprenderam a aplicar o protocolo do teste da linguinha para identificar o freno lingual. Mas não tem muitas vezes por trás o raciocínio clínico de pensar o tanto que esse freno pode impactar em outras fases e como que esse procedimento vai ser muito mais difícil, mais invasivo e vai acarretar muito mais tempo de terapia para fazer uma reabilitação depois. Então, pelo que eu entendi, quanto antes fizer, melhor, é isso? E depende em qual da idade, por exemplo, quanto mais causas ela passar, então mais complicado é, por exemplo, uma criança que já tá, a mãe identificou quando ela tá começando a ter problemas de fala. Essa criança já pode fazer necessidade, mas ela vai ter uma preparação antes, é isso? Ela já pode fazer, só que o ideal é ter o acompanhamento antes, durante e depois. Porque, por exemplo, imagina uma criança que ela não aprendeu a mexer na linguinha. Então, a linguinha fica tal. Ela vai cortar a língua. Só que essa língua ela vai cicatrizar com a língua aqui e sem mexer. Ela não aprendeu a mexer. A gente vai ter uma péssima cicatrização, vai dar fibrose. Então, às vezes, a gente tem que preparar essa criança antes com alguns movimentos ou com alguns exercícios ou manobras para a gente ter um bom pós-cirúrgico depois. Uma cirurgia que vai valer a pena ser feita. E não uma cirurgia que a gente corre o risco de fazer e perder. Segunda pergunta, posso, Edmar? Você tem... Bora, vai contigo no quadro novo. Então tá bom. Você já falou um pouquinho disso, tá? Mas queria que você respondesse só essa pergunta com relação à contagem das palavras. Então é verdade, né? Existe realmente essa contagem. Você pode repetir, por favor, a idade que se espera? Eu fiquei com essa dúvida aí também do 20. Como contar essas palavras, né? Fica meio assim, falou avião, anotei. Falou bola, as duas. Obviamente é assim. Vai estar aproximado. Não sei se assim. Então, por exemplo, um bebezinho de 1 ano, a gente espera que ele esteja começando a soltar as primeiras palavrinhas. Então, uma média, 5 palavrinhas. Mas está começando e está soltando uma, não tem problema, mas está vocalizando bastante. Então, sim. E outra coisa, falou au, falou bó. A gente considera isso uma palavrinha de comunicação. É a vaca, ele está se comunicando, então é uma palavrinha também. Com 1 ano e meio, a gente espera que daí a palavra esteja mais elaborada, né? Ele consiga já... Não adianta pegar e falar assim, mamãe, e ele falar... Tá. Tem que ser parecido. Não adianta eu pedir pra ele falar vovó, e ele vai... Porque ele tá tentando se comunicar, mas ele não tá conseguindo. Então, ele tem que articular uma palavra que se aproxima. Ele pode ter as trocas esperadas para a idade. E daí, então, com 1 ano e meio, a gente espera de 30 a 50 palavrinhas. E com 2 aninhos, a gente espera, em média, umas 150 palavrinhas. Pode ser mais, pode ser um pouquinho menos, não tem problema. Mas a gente espera que ele já esteja montando frases de até 4 palavrinhas. Acho que legal. Eu vou falar o que eu faria, né? Assim,
colocando a criança em contextos, óbvio que eu não ficaria anotando cada palavra. Planilha de Excel. Pensei que posso falar que é fazer uma planilha de Excel. Isso é bem possível ter uma planilha de Excel para isso? Não sei se eu faria. Mas eu acho que se você colocar a criança em contextos diferentes, né, estimular ela, quando ela for no parquinho, ela, sei lá, ela sabe pelo menos algumas palavras do parquinho, ou em casa, quantas palavras da casa ela sabe, da família, os nomes. Acho que eu iria mais por esse lado, assim, dos contextos, quantas palavrinhas ela sabe. E organizada, entendi. Sabe, 10 de cada lugar que vai. Vou pra academia agora, filho. Tem que ler isso, tudo. Não, mas faz sentido, não? Total, você deu uma ideia da palavra, tem certeza que ela vai ver se essa ideia entra aí no... Ô, Flávia, outra pergunta do nosso ouvinte é como incentivar a fala? Você deu uma pincelada aí, né, de que os pais têm papel ativo nisso. Existe alguma coisa aí que possa ajudar ainda mais? Tem, então assim, conversar com a criança é super importante e dar espaço para ela responder. Porque não adianta você só conversar e só você falar. Você tem que dar espaço para ela responder e ouvir o que essa criança está falando. Outra coisa que ajuda muito a estimular fala, por exemplo, vamos tomar banho. E daí tá lavando a mão. E daí falar que parte, mão, e agora? Vamos lavar o cabelo? Cabelo, olha o cabelo. E vai falando as partes do corpo, falar as ações. Vamos secar, vamos ligar. Agora acabou. Desliga, desligue. E usando muita repetição. Então, outra coisa que é legal é não usar cada hora uma palavra diferente para falar da mesma coisa. Então, caiu, derrubou. São palavras bem diferentes. Então, o que a gente vai preferir? O fácil, caiu. As palavras mais difíceis, mais elaboradas, elas são mais difíceis de serem articuladas. Outra coisa que é muito legal é repetir muito palavras de ação. Você quer sair? Abre a porta, abre, fecha. Olha, o carro. Associar com som. Mas quando você vai falar, nossa, olha só, esse carro é azul. Como esse carrinho é rápido. Foi tanta informação e tão rápido que essa criança não consegue repetir nada. Então, falar com pausa e dar espaço para essa criança falar e deixar ela participar bastante das atividades que ela pode ir nomeando é super importante. Então, a criança apontou. Isso é um erro bem comum que acontece. A criança aponta. Geralmente, os pais já vão e pegam o que a criança quer. O que você quer? Água. Água? Quieto. Sim. Ótimo. Eles ficam pensando... Lembra aquela menininha que viralizou? Que ela, inclusive, a mãe dela, acho que era fono, né? Não, aquela menina. Era na Uzinha. Nossa, surreal. Mas eu fico imaginando aquela casa, a mãe dela incentivando. Ela fala palavras que nem eu consigo. Não que isso também seja muito difícil, mas... Não é dentro da normalidade. Até que ela deu uma sumida, não tem mais aparecido pra mim. Minha bolha não tá mais incluindo ela, meu algoritmo não cansou, não tá mais incluindo. Bom, mas, Rafa, acho que esse quadro veio pra ficar, hein, pessoal? Então a gente vai divulgar lá no assuntos e aguardar outras. E também aqui, aproveitar, a gente tem o enquete no Spotify. Então, responde aí se você acha que esse quadro aí é válido, se tem sentido e se vocês querem que permaneça do tá bom, não? Mas falar sobre sucção, mastigação, alimentação é fácil para você, Flávia. Agora vem as perguntas mais difíceis do programa, que são as nossas 4 perguntas finais que a gente faz para todo convidado aqui. Mais de 170 episódios. E a gente começa com o nosso slogan. O que é saúde para você? Saúde é muito mais do que só você pegar e ficar preocupado com o desenvolvimento, né? É você viver bem, você ter qualidade de vida, é você estar feliz com você tá bem com você. E é claro que quando a gente vai falar de saúde, não tem como não englobar a parte física, a parte emocional, a parte espiritual. Eu acho que tá tudo envolvido. Não adianta ser uma coisa só, né? A realização. Então, eu acho que tudo isso envolve a saúde, né? Então, eu vejo essa saúde de uma forma, assim, muito ampla. Não é à toa que eu tenho um espaço
que é o espaço bebê e criança e que a gente cuida da saúde integrada dessa criança, de uma forma... Então não é só atrás de fala, não é só isso, não é só aquilo, a gente cuida como um todo, porque essa criança, ela é reflexo de muitas coisas, né, dessa família. Às vezes a gente vê um problema na boca, mas tem nesse corpinho, tem tensões, então a gente olhar como um todo, eu acho que é extremamente importante. E uma experiência inesquecível. Nossa, eu acho que eu já tive muitas experiências muito boas, mas eu tinha um grande sonho, que era ver neve. E eu realizei esse sonho faz pouco tempo até, e eu dei muita sorte porque tava tendo uma nevasca ainda, tinha 40, 50 centímetros de neve, eu me jogava na neve, parecia Mentira? Essa nevasca, a última nevasca que teve? Foi no Chile. Ah, você tava lá, meu Deus, ficou com medo, não? Eu não sabia, não tinha noção do perigo. Eu só tava vendo neve, era meu sonho ver neve, foi a cena mais linda que eu já vi. E eu me jogava na neve e afundava. Na hora que eu me jogava, eu afundava 30 centímetros. É uma paisagem muito linda, muito diferente pra gente, né? Aqui do Brasil e nos Andes, lá, tudo muito lindo. Também amei conhecer a neve. Ansiosa pra próxima. Neve. Você foi fazer esporte na neve? Não, na verdade, eu fui pra Ilha de Páscoa. E na volta você passou lá. sei lá. Só que eu nem podia. Meu sonho é aprender a esquiar. Mas como eu tô grávida, Melhor. acabado de estourar o joelho, a gente só foi pra ver neve lá. Fazer guerrinha. Boa, fazer boneco. E agora, então vamos lá, você tem que escolher alguém que a gente conheça, no sentido assim, de ser uma pessoa famosa, né? Bom, famosa é meio difícil, que às vezes tem famosa no nicho, famosa no outro, mas enfim. Uma pessoa que você não conheça, mas que seja pública, para você convidar para uma viagem. E aí você vai ter que escolher quem e para onde levá-la. Essa pergunta é difícil, né? Você vai ter que ficar um mês com ela, então escolha bem, hein? Só um mês com alguém hoje em dia é difícil. Olha, eu acho que eu ia querer viajar com Cortella. Porque eu tô numa fase de expansão da mente, de evolução, assim. Eu acho que eu teria muita coisa para aprender, para me desenvolver. Eu acho que seria uma viagem que eu conseguiria aproveitar em vários sentidos. E onde você convidaria ele? Você levaria ele para onde? Eu acho que fazer um tour na Europa. Cortella é um cara que deve desenvolver a fala, que é uma beleza das crianças, né? É boa escolha mesmo. E qual o seu hábito saudável que você mais se orgulha de ter, Cláudia? Olha, é fazer academia, fazer um exercício físico. Todos os dias eu acordo 5h30 da manhã para poder fazer. E foi assim, às vezes eu vou na força do ódio, mas eu vou. Então hoje eu perdi a hora, eu cheguei atrasada, mas eu fui. Boa. Então eu me orgulho muito disso, porque eu sempre fui muito preguiçosa. E depois que eu coloquei o esporte na minha vida, a cuidar disso, antes eu tava tendo crise de ansiedade, então eu melhorei isso sem medicação. Então eu acho que assim, é muito importante pra minha vida isso. E eu tô orgulhosa de não abrir mão, agora eu tô gestante, né? Então gestante tem um sono que, meu Deus, eu não tenho vontade de levantar daquela porcaria. Eu falo, não vou deixar de ir, porque eu preciso. Eu muito bem, porque sua irmã vai ter excelentes reflexos dessa sua atitude. Tomara. Com certeza. Flávio, a gente queria muito agradecer a sua participação, muito mesmo. Foi melhor do que eu esperava. Eu estava com a expectativa muito alta por esse episódio, mas realmente acrescentou um nível, assim, absurdo. Isso tudo que você falou, eu tenho certeza que vai acrescentar muito nas outras pessoas. E também tenho certeza que elas estão muito curiosas para saber como é que elas te encontram, rede social, presencial. Me fala também, por favor, quais as disponibilidades aí de educação continuada que você tem? Você já falou dele do curso, por favor. Então, Rafa Edma, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Foi muito legal o nosso bate-papo e eu acho que o que vocês estão fazendo de trazer tantos assuntos tão importantes assim e disseminar conteúdo de tanta qualidade, eu acho que
É muito importante, eu tô me sentindo muito importante hoje, como Karen. Obrigada. E hoje a gente tá com o e-book, que tá tá no meu Instagram, que é Sara Puccini. E tem também o curso que tá sendo lançado, que é o Teste da Linguini, Muito Além do Protocolo. Tem outros cursos também de formação, mas tem tudo lá no link da bio, que as pessoas podem ter mais informações. Eu tenho o Espaço Bebê e Criança, que é uma clínica multidisciplinar, que tem tudo voltado para o desenvolvimento do bebê e criança. Mas a gente cuida desde a gestante, mãe, bebês e crianças. E ele está localizado em Campinas. E também tem o endereço todo no Instagram, para quem precisar. E eu sou super acessível no Instagram. Quem tiver dúvida, quem quiser conversar comigo, quem quiser tirar alguma dúvida sobre algum assunto, eu sempre estou lá à disposição, converso bastante com o pessoal, eu adoro. Gente, muito obrigada pela oportunidade, viu? Obrigada. Obrigada para quem chegou até aqui, né, Rafa? É isso, galera. Ó, para encaminhar, Rafa, eu já tenho uma ideia. Você vai encaminhar esse episódio para todo mundo que tem língua. Boa! Né? Ué, Você conhece alguém que tem língua? Encaminha esse episódio para essa pessoa, por favor. quero naquele grupo da família, galera. E ó, responde a nossa enquete aqui no Spotify, se você tiver. É o único lugar onde a gente consegue fazer enquete, né? Mas não botar no Instagram também, né? Vamos fazer. Tá bom, galera. Fazer. Tchau, tchau.